Família, casamento, relacionamento, sexo. São temas que não vão sair tão já da ordem do dia. É muito difícil passar uma semana sequer sem que esses temas sejam discutidos, mencionados. Eles viraram a grande preocupação das instituições, das próprias famílias, dos processos educacionais e um tema político de altíssimo desgaste. A verdade é que a gente também não consegue fugir dessa discussão porque nós estamos falando sobre nós. Dá para pensar na história, em milênios, em alguma sociedade e que não mudou ou que mudou um ponto só disso e num outro momento ela estava completamente diferente, se não extinta? São relacionamentos que são a causa de uma boa parte das nossas alegrias e das nossas dores. Ter para onde voltar, ter por que voltar. Olhe para a literatura, para as artes, para a pintura, para a música e veja o quanto de romance, de amor, de desejo, de paixão isso inspira. Pensa em uma música das conhecidas, você pode até fazer sua playlist e a gente fala muito disso, que nos faz suspirar o coração. A gente pode até dizer que guerras começaram por causa disso e terminaram por causa disso. Muita vida e muita morte, muita confusão e muita paz. Neste momento onde nós estamos aqui, esse momento da história, as bases com que se construiu determinadas estruturas de família estão sendo altamente questionadas, rompidas e politizadas. A verdade é que quando a gente conversa sobre isso, a gente precisa ir exatamente na rocha, no ponto genético da discussão onde Deus começa, porque se a gente se deslocar do ponto onde ele começa, a gente vai correr tanto para alcançar a velocidade de uma margem e nem vai perceber quando é que a gente saiu completamente da discussão que ele nos chama. Para começar, ele não está falando que se trata de felicidade, se trata dele, e se trata dele, então a gente precisa ouvi-lo. Não saia daí, está só começando o Fé para hoje. Crer é também pensar. Pensar se faz em cima de crenças. É por isso que a palavra de Deus chegou até nós de forma escrita. Deus falou e falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, diz o texto. E Deus capacitou o seu povo a viver nessa terra e colocou talentos específicos no seu povo. Um deles é o do ensino, da admoestação e do trabalho em si com o texto bíblico e como ele se aplica às áreas da vida. Portanto, é com a palavra de Deus que a gente estuda como educar filhos, estuda como organizar a nossa vida financeira, a gente estuda como a gente conhece e se relaciona conosco mesmo a partir dos nossos sentimentos, entende a dinâmica da oração, do próprio estudo da Bíblia. A gente entende como que as crianças vão desenvolver tudo a partir da palavra. É por isso que a Rede Novo Tempo desenvolveu uma série de revistas de esperança que tratam desses muitos aspectos da vida, e esses muitos aspectos da vida tratados na revista são disponíveis a você. Verdade. É totalmente de graça, um material já produzido com muito boa qualidade e que o objetivo é chegar até a sua casa e você, sem nenhum impedimento, tem acesso a isso. Você está vendo os números que estão aparecendo agora aqui na sua tela? São números de contato para que você ligue para a gente, mande mensagem se você preferir falar conosco pelo WhatsApp ou entre no site da Escola Bíblica e você vai perceber ali muito material diferente e não tem uma área da sua vida que não vai ficar de fora. Então não perca essa oportunidade. Venha para a Escola Bíblica do Novo Tempo, adquira os materiais sem nenhum custo, nem do envio. É só falar com a gente e nós enviamos o material para você. Com o povo todo reunido ao pé do monte, Deus fala. Começando dizendo sobre não ter outros deuses diante dele, falando sobre a forma de culto e os instrumentos de culto. Ele fala sobre a honra, ele fala sobre a guarda, ele fala sobre o descanso. Ele diz sobre não matar, não furtar, não cobiçar, não mentir e diz sobre não adulterar. Entre
10 coisas que versam a existência humana, ele separa um tempo e põe propósito e importância ao falar sobre o relacionamento entre as pessoas, um relacionamento marital, conjugal. E se ele disse, é porque isso é muito sério. Onde pode se encontrar o nosso problema é a nossa falha em compreender exatamente o que ele falou e, obviamente, se a gente não tiver uma compreensão adequada do que ele falou, também seremos ineficientes em cumprir o que ele falou. Repito, onde está a nossa falha em entender o que ele está dizendo? A nossa falha pode estar exatamente naquela que governa todas as falhas humanas, que é mudar o centro. Quando Deus começou os mandamentos, ele disse: Israel, eu sou o Senhor que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Eu queria te chamar para acompanhar o raciocínio de Deus ao falar dos mandamentos. Se você olhar do começo até o fim, os mandamentos têm uma moldura e a idolatria e a cobiça se conectam numa moldura dos mandamentos. Num raciocínio típico, se você fosse escrever um livro, você vai pensar que o primeiro e o último capítulo têm importância maior do que o miolo, porque eles devem se relacionar. A maneira como a gente começa uma coisa, a maneira como a gente termina uma coisa, é de fato onde a gente quer colocar importância. No começo é para você dar sentido a tudo que será falado e o final é para concluir o sentido de tudo que foi falado. Enfim, a gente pode encontrar essas palavras em Paulo, quando ele diz que cobiça é idolatria. Volte um pouquinho. Quando a gente pensa na maneira como a Bíblia descreve a queda de Lúcifer e a origem do pecado, muitas coisas nós não conseguimos saber, mas aquilo que conseguimos saber é de que ele cobiçou. Antes de qualquer coisa, ele cobiçou. Paulo e Tiago falam que cobiça é a origem do pecado, porque a cobiça é que gera a gestação do pecado, começa com a cobiça. Portanto, ele está fazendo uma moldura de maneira que todos os mandamentos fiquem interrelacionados. Quando ele fala sobre a imagem dele, ele está colocando um tema central em absolutamente tudo. Nós honramos pai e mãe porque eles são imagem de Deus. Não furtamos porque a imagem de Deus determina propriedade sobre todas as coisas e assim por diante. O que eu quero dizer com isso é que o centro, o sentido de todas as coisas não somos nós, é Ele. Quando a gente pensa que não devemos furtar por causa de nós e nossa propriedade, não se deve mentir por causa de nós e nossa relação ética com o mundo, ou qualquer causa que seja focada no coração do ser humano, essa causa vai se perder porque o ser humano é móvel, é volátil, é mutável. A causa tem que ser imutável nele. Eu sou, e por isso o mandamento se sustenta. É bom, muito bom gastar um tempo pensando nisso, porque quando ele falou não adulterarás, ele está falando de você, claro, daquilo que você não deve fazer e daquilo que não se deve fazer em relação a você, mas a base não é você, a base é ele, porque existe um propósito para o povo e para o mandamento. Então, se existe propósito, vamos voltar para onde todos os propósitos se iniciam, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. O texto do propósito humano. Façamos o homem, disse Deus, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele vai dizer também no livro de Gênesis, criou, pois, Deus o homem, a imagem de Deus o criou. E agora ele diz, homem e mulher os criou. Quando ele diz o texto, criou Deus, pois, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, a palavra que está descrita lá é macho e fêmea. Então vamos traduzir assim para a nossa compreensão. Criou Deus, pois, a humanidade. E a humanidade foi feita à sua imagem. E a humanidade é composta de machos e fêmeas. Ser humano macho, ser humano fêmea. Se você seguir um pouco, Deus vai dizer também que esse macho e fêmea se unem diante da presença do Senhor. E o texto de Gênesis diz que por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, se tornando os dois uma só carne. Vamos voltar um pouquinho. Quando Deus diz que Ele nos escolheu nele, e assim que Paulo fala, Deus nos escolheu nele. Essa volta, ela é determinante para a gente compreender onde é que o mandamento não adulterará se sustenta. Me acompanhe nesse raciocínio.
Quando Deus faz Adão, Adão é feito boneco de barro e ele é feito com formato e Deus coloca nele a sua imagem, a sua semelhança como propósito. Mas para que a vida de Adão começasse, o texto diz que Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Portanto, a vida que faz Adão surgir vem de dentro do seu Criador. Deus sopra, ali a gente aplica e Deus nos escolheu nele. Adão é proveniente de Deus, não apenas como propósito, mas o fôlego de vida, a vida, a energia vital sai de dentro de Deus para ele. Portanto, Adão é uma extensão, uma conexão direta, vida de Deus, vida de Adão no fôlego. Quando Deus faz Eva, Deus faz com que Adão adormeça e tira Eva de dentro de Adão. Portanto, vai me acompanhando. Deus tira Adão dele, Deus os escolheu nele e sopra nele algo de dentro dele. Para fazer Eva, Deus tira Eva de dentro de Adão. Portanto, é um saindo de dentro do outro. Aí você já pode concluir por obviedade, de onde Caim e Abel surgiram. De dentro dos dois, numa sequência que começa com Deus e há uma reprodução, um saindo do outro. Vida gera vida, vida gera continuidade de vida. Agora, continua pensando como é que Deus nos revela essa realidade da união. Deus faz Adão à sua imagem e conectado com ele. Portanto, antes de Adão se tornar um com Eva, Adão é um com Deus. O rosto, a forma, o pensamento, o tipo de fala, o propósito, o caminhar, o agir está diretamente conectado com Deus. Adão deve se alegrar junto com Deus. Se Deus sorriu, Adão sorriu também. E Adão representa Deus na terra. Ele domina no lugar de Deus. Assim Deus fala e faz para com todos nós. Nós devemos amar porque Deus é amor, devemos ser justos porque Deus é justo, ser de santos porque eu sou santo. Assim, Adão é um com Deus e Eva é um com Adão. Há uma aplicação extremamente prática disso aí, a Bíblia vai dizer isso para a gente muitas vezes. Se Adão se desligar de Deus, ele perde a imagem de Deus, como aconteceu. Não a imagem como essência e construção do ser humano, mas o reproduzir o caráter de Deus fica totalmente comprometido, severamente comprometido com o homem desligado de Deus. Quando o homem se desliga de Deus, a santidade deixa de ser automática. Ele precisa ser transformado agora, nascer de novo ligado para ser santo. O casamento funciona da mesma forma. O casal, quando se desliga, a imagem de Deus se compromete. Agora, atente para mais um detalhe do propósito criador de Deus. O texto começa assim, façamos. Se você olhar para a Bíblia, desde o começo do texto, Deus faz no singular. Ele disse e Deus disse, haja luz. Singularmente, ele diz, haja e vai havendo as coisas. Então o firmamento, a vegetação, as árvores, as estrelas, tudo acontece com Deus falando no singular. A primeira vez que Deus fala no plural é quando ele faz o homem. Façamos. Há um Deus que se apresenta no plural para criar um homem plural. Portanto, há uma representação logo na construção de palavras no texto. Façamos. Vamos pensar na realidade de Deus apresentada na Bíblia. Deus é trino, composto de Pai, Filho e Espírito Santo. Entendemos o Filho na pessoa de Jesus como ele se apresenta em sua personalidade, no seu caráter, no seu poder, em todos os atributos divinos que compõem Jesus e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele representa, ele mostra o Pai, ele diz quem vê a mim vê o Pai. Portanto, o pensamento de Jesus e a figura divina de Jesus, a divindade de Jesus é plena como o Pai e como o Espírito é. Quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, ela diz um Espírito Santo que se entristece, ela diz um Espírito Santo que pode ser ofendido, mas ele é criador, é doador de vida, ele é poderoso, ele é todo sabedor, ele é todo justo e os atributos do Espírito Santo como ser divino em nada devem, em nada falham e não são nada aquém dos atributos do Pai e do Filho. O Pai, da mesma forma, o Pai é apresentado como todo poderoso, todo amor, todo justiça, todo misericórdia. Mas mesmo assim, eles compartilhando todos os atributos que o constituem como divinos, nós vamos perceber no texto bíblico que eles são diferentes. Por exemplo,
Quando Jesus falou de pecado contra o Espírito Santo, ele falou: todo pecado e blasfêmia se perdoará ao homem, mas o pecado contra o Espírito Santo não se perdoará ao homem. Ele especificamente fala de uma tristeza específica a uma pessoa divina específica. Portanto, o Pai não é exatamente igual ao Filho no sentido de personalidade. Eles são pessoas distintas. O Pai é tão Deus quanto o Filho é tão Deus quanto o Espírito e o Pai. Mas a Bíblia nos diz que eles são pessoas coeternas, que compartilham os mesmos atributos, mas são distintos. Quando nós o vermos, nós vamos ver distintivamente. Sabemos que o Pai é diferente do Filho e do Espírito. Enfim, vale a pena gastar um bom tempo falando disso. Agora, pega toda essa informação e volte para o façamos o homem à nossa imagem. E o Senhor Deus fez o homem, a imagem de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Um homem, ele é tão ser humano quanto uma mulher, dotado de tantas qualidades e atributos que caracterizam como ser humano como a mulher. A mulher é a imagem de Deus, como o homem é a imagem de Deus. Deus deu domínio para o homem, como deu domínio para a mulher. Mas o homem não é exatamente igual a uma mulher. Vou usar uma expressão aqui que seja técnica para a gente compreender. Deus é uma heterorrealidade, no sentido de que a figura divina na Trindade é um Deus coeterno, com todos os atributos a todos os três, mas eles são diferentes, portanto é uma heterorrealidade. Deus cria o ser humano como uma heterorrealidade que representa ele. Portanto, uma família é constituída de um ser humano, homem, um ser humano, mulher, que gera outros seres humanos, homens e mulheres. Por quê? Porque nós convencionamos historicamente a ser assim? Não, porque Deus é assim. Uma outra realidade muito importante de Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma unidade inseparável. O Pai, o Filho, repito, o Espírito Santo são uma unidade inseparável. Portanto, quando Deus diz assim que aquele que Deus uniu não separe o homem, antes de estar dizendo dos nossos traumas, das nossas relações de felicidade, Ele está falando sobre como Ele nos fez e o propósito que Ele nos fez ao representá-lo. Se Deus não se separa, você não se separa. A revelação de Deus, portanto, sobre esse tema tão importante é que se trata de como Ele é refletido em quem nós somos. Eu sou o Senhor e não há outro, Ele diz, como também diz que a glória dEle, Ele não atribui a outra coisa. Nós não somos autorizados a refletir uma imagem que nós criamos. Não somos autorizados a dizer algo na nossa vida sobre um Deus que não existe. Devemos, sim, como propósito, refletir Deus tal como Ele é. Eu disse e repito, e é necessário que você leve muito a sério sobre isso. Nós nos escandalizamos e não devemos parar de nos escandalizar sobre casamentos que geram infelicidades ou terminam em divórcio. Mas pode ser que estejamos nos escandalizando de menos com casamentos que não reflitam a glória de Deus. A reflexão da glória de Deus, o reflexo da glória de Deus, a demonstração de quem Deus é o intuito fundamental da relação entre homem e mulher. Deus nos cria assim, para a sua glória. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, uma relação de aliança. Eu disse para você que a unidade de o homem com Deus, ele é anterior à unidade do homem com a mulher, e essas unidades elas devem ser indissolúveis, tanto de uma ponta para outra. É assim como Deus fala. Quando nós não estamos refletindo o caráter de Deus no nosso relacionamento, nós deixamos de transmitir e de absorver a mensagem fundamental de quem é Deus para nós. É a imagem que constituímos sobre Deus, sendo fiéis a essa imagem, que mantém viva a imagem de quem Deus é e quem nós somos no transcurso da nossa vida social. Portanto, nós compreendemos Deus por meio do nosso relacionamento.
Quando há uma sociedade que se estrutura por meio da quebra do mandamento, essa sociedade perde a forma de entender Deus, e perdendo a forma de entender Deus, ela perde a forma de entender como ela é. Portanto, tragédia à vista. A realidade vinda de Deus, ela também segue a mesma lógica. Deus continua se revelando para que a maneira com que a gente se relacione seja estruturada no ponto correto, no princípio correto. Mas é bom lembrar também que Deus usa muito o sétimo mandamento para dizer da relação que nós temos para com Ele e do povo para com Ele. Poucas expressões são mais usadas no texto bíblico dizendo do relacionamento que devemos ter com Ele como relacionamento marital. Deus chega a dizer que eu sou seu marido, Ele fala, usando a expressão para o povo de Israel. A história do mundo é uma história de um casamento. Um dia alguém me perguntou por que a figura de Deus na Bíblia é exclusivamente masculina. E eu chamei a atenção para a gente perceber que a figura do povo de Deus na Bíblia é sempre feminina. Portanto, a Nova Jerusalém é uma noiva, porém a inimizade entre ti e a mulher são as 10 virgens que esperam o noivo. Israel e o povo de Deus, eles constroem na Bíblia uma história de amor, e deve ser uma história de amor para com seu Senhor. É uma história linda de amor que começa no Éden. Há um drama nessa história de amor quando há um intruso nessa relação e o homem e a mulher, sendo o homem Deus e a mulher sua igreja, se separam no começo, mas essa história de amor é bela no final quando a noiva, ataviada para o seu esposo, se unem e o Espírito e a noiva dizem: vem. Uma história de conhecimento, de um relacionamento íntimo. Deus nos fez assim para refletir esse relacionamento. E Deus chama a interferência nesse relacionamento, a idolatria, por exemplo, de adultério. Você nota como há uma interconexão de todos os mandamentos? Quando todas as vezes que a idolatria na Bíblia é mencionada, você vai ver uma referência a adultério? Deus não usa essa referência à toa, porque o que nós vamos perceber desde a conversa da serpente com Eva e do relacionamento tortuoso que o povo de Deus vai tendo na história com outros deuses, é que há uma adulteração, entendendo por adulteração uma interferência, um intruso, um elemento estranho no relacionamento. E é por isso que ele vai dizer, olha, sabe quando você se une a uma mulher, você se torna um com ela? Se ao se unir se torna um com ela, ele está fazendo uma clara referência de quem ele é. E quando alguém se une a um ídolo, se coloca numa relação prostituída com a idolatria, há uma interferência. E o ser humano que deveria ser feito um para com Deus começa a refletir o caráter do seu ídolo. Essa relação que Deus tem para conosco é a relação que Ele tem, e quando Ele colocou o reflexo dele nos nossos relacionamentos, é a base estrutural para compreendermos o mandamento. Jesus, mencionando no Sermão do Monte, falou e nos chamou a atenção para o centro, quando ele falou assim: você ouviu o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher, e olha a expressão que ele vai usar, com uma intenção impura. O que ele está dizendo é que a gente não pode perceber o mandamento de uma perspectiva restritiva, não é apenas pode e não pode, não é só isso, é muito mais do que isso. Há uma relação de estrutura de pensamento que determina quem eu sou, e me entendendo quem eu sou a partir daquele que me fez, eu construo esse relacionamento. Eu vou explicar melhor. Se os mandamentos fossem restritos a uma simples relação de um muro, uma linha que Deus colocou de um pode e não pode, algumas circunstâncias sociais iriam anular a existência de um mandamento para a nossa vida. Pense bem, honra teu pai e tua mãe. Quanto tempo dura esse mandamento? A quem esse mandamento é dado? Honra teu pai e sua mãe é um mandamento dado para a humanidade. Mas e quem perdeu os pais? Ele vai ter agora 9 mandamentos para guardar? Não, a honra ao pai e mãe como princípio, ele permanece para todos os seres humanos, independente se eles não tiverem mais os pais. E não adulterarás. É um mandamento exclusivo para a gente casada. Isso significa que existem 9 mandamentos até que você se case? Não,
Ele está falando de uma relação de fidelidade e a maneira como o coração se coloca como disposição de ser a imagem de Deus em absolutamente todas as circunstâncias. A imagem de Deus em nós, ela se reflete em todos os relacionamentos, e em todos os relacionamentos ele deve permanecer colocando e manifestando todo o caráter de Deus para a nossa vida. Olha só, pense comigo. Você que é solteiro deve determinar para você mesmo uma relação de fidelidade, lealdade, abnegação e serviço. Isso é uma realidade para você. Quando Deus diz, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, Ele está falando de um compromisso que você tem no seu coração a despeito de quem já esteja com você. É uma disposição que existe em você para outro. Olha a profundidade disso. Quando ele fala de amor, ele não está falando apenas que amor é uma coisa que acontece entre você e outra pessoa. Ele se manifesta entre você e uma outra pessoa, mas ele acontece em você. Uma pessoa que ama, ama porque ele é assim. Portanto, Adão amou Eva e não era porque Eva era pelo que ele era, porque ela foi feita dele. Me entende? Você é uma pessoa que ama e esse amor vai se manifestar diante de qualquer pessoa. Mas essa relação entre duas pessoas de amor, quando ela se torna pactual, ela recebe outros elementos que são típicos de um caráter cristão. É o amor com lealdade, com fidelidade, com comprometimento e com uma exclusividade. Jesus disse: não adultere. Portanto, há um início de uma construção, de um caráter e de uma moral que só Ele pode colocar. Quando os ouvintes de Jesus ouviram Ele falando, qualquer um que olhar para alguém com uma intenção impura já pecou, eles pararam e falaram: ué, eu guardei esse mandamento a vida inteira, agora está dizendo que eu não guardei? Ele está dizendo assim: se a lei fosse possível de ser guardada na linha do pode e não pode, aqueles homens já teriam chegado a essa conclusão. Eu posso não matar, não adulterar e não mentir, mas eu posso pecar mesmo assim dentro de mim mesmo ou fora dos limites da moralidade. Jesus disse que você começa a guardar esses mandamentos assim que você nasce, tendo os atributos dele no seu coração. A história que Jesus constrói é uma história de valor. Eu disse para você no começo da nossa conversa aqui que se trata dele antes de qualquer coisa, mas isso não significa que a nossa felicidade não está nisso. Nós nos tornamos felizes quando o alvo está nele. O mundo criou uma inversão para a gente, dizendo que primeiro a gente busca a felicidade e se sobrar espaço a gente glorifica a Deus. O que Deus está dizendo é o inverso disso. Primeiro a gente busca a glória de Deus e somente na glória de Deus nos tornamos felizes. Gálatas capítulo 5, verso 22 é um texto que vale a pena refletir por muito tempo, porque ele vai dizer que o fruto do Espírito é amor. E depois que ele vai dizer que o fruto do Espírito é amor, a próxima palavra é alegria. Portanto, tanto o amor quanto a alegria não são autogerados, como a fidelidade também não é. Segue a sequência. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Você consegue pensar em um casamento sem essas coisas? São elementos fundamentais: amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não adulterarás não é apenas uma decisão que gera poder de mim mesmo. Ele só é resultado e só pode acontecer se o Espírito Santo conduzir todo o processo. Todas as coisas começam com Ele, para Ele e terminam com Ele. Glorifique a Deus com o seu casamento.